local dedicado ao culto e adoração a Deus. E vamos adorá-lo, como diz a palavra do Senhor, na beleza da sua santidade. Colocando-nos em pé, leamos juntos este versículo que se encontra impresso em nosso auxílio litúrgico. Vamos ler. Teu, Senhor, é o poder, é a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Vamos cantar ao Senhor, louvando pelas suas maravilhas. Aleluia. Como é bom estarmos na presença do Senhor. É uma alegria, é um privilégio podermos estar reunidos para louvar, adorar ao Senhor, prestar culto ao Deus que tem cuidado de nós. Eu te convido numa expressão de alegria, de muita sinceridade, louvar e adorar ao Senhor neste momento. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois no dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos diante do Senhor como uma oferta viva de louvor e de adoração. Expressão da graça de Deus é estarmos vivos aqui para poder adorá-lo. Fomos criados para isso, para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus ministre na sua vida e que a verdadeira expressão do louvor saia dos seus lábios e você possa se oferecer ao Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer Se entregue a Deus. como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta
teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Quando estamos na presença do Senhor e o Espírito de Deus começa a trabalhar as nossas vidas, Ele pode operar a maravilha em nós. Ele pode operar a tua salvação, a minha. Ele opera a cura do Senhor em nossas vidas, transformando tudo aquilo que tem de ruim em nós ou algo que afete a nossa vida. Talvez você esteja aqui hoje com uma angústia no coração ou com uma alegria, não importa. Na presença do Senhor, Ele transforma tudo aquilo que temos em nossa vida para a sua glória, para a adoração dEle. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.
Ó Senhor, nós nos alegramos pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, de elevar a nossa voz em cânticos de louvor e de adoração, e que em cada coração aqui presente esteja o Teu Espírito a inundar de graça e de misericórdia a vida de cada um. Nós Te pedimos, ó Deus, que este culto que nós Te apresentamos seja aceito por Ti e que sirva também para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos conhecer melhor a Tua vontade, conhecer melhor o coração do nosso irmão e termos o conhecimento da Tua palavra para luz dos nossos caminhos. Abençoa-nos, Deus, e guarda-nos, nós Te pedimos, em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode ser. Amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Uma alegria podermos nos achar na casa do Senhor nesta manhã, a qual o Senhor nos permite reunidos louvá-lo e bendizê-lo. Nosso carinho especial àqueles também, mesmo à distância, estão conosco, por intermédio da internet. Sintam-se devidamente integrados a este ambiente de louvor, de adoração, também de comunhão, de amor e de edificação na palavra de Deus. Nós queremos, de maneira muito particular, acolher aos distintos visitantes. Sempre é uma honra muito grande receber a todos, mas nós queremos dar um destaque especial àqueles que estão pela primeira vez. Se essa é a primeira vez que você está aqui conosco, onde você estiver, por gentileza, coloque-se em pé, que nós queremos brindar a sua querida presença aqui entre nós. Tem gente pela primeira vez ali atrás, vai receber uma singela lembrança da igreja. Onde mais lá ao fundo também. Irmãos diáconos, por favor, se aproximem dos nossos visitantes para presenteá-los e brindá-los. Aqui mesmo, Luiz. Muito obrigado pela sua presença. Dentro desta lembrança tem uma fichinha que, se você puder responder
especialmente declinar aquilo que podemos fazer por você. Esse é o nosso desejo, uma igreja servindo a Deus, servindo aos filhos de Deus. Das informações já constantes do boletim, nós queremos ressaltar que hoje é o último dia para a indicação de nomes ao presbiterato e ao diaconato da igreja. Então, se você tem alguma indicação a fazer, faça até o final do dia a qualquer um dos membros do conselho da igreja, porque amanhã o conselho está convocado para reunir-se às 19h30 e vamos tratar dessas indicações para dar encaminhamento e comunicação à igreja dos candidatos. Então, por gentileza, não perca este prazo. A Assembleia está convocada para 30 de março para elegermos presbíteros e diáconos, dando continuidade a esse trabalho tão importante do nosso oficialato. E não se esqueça de orar. Orar para indicar, orar para votar, orar para que coincida em absoluto com a vontade do Senhor o resultado desta Assembleia Geral Extraordinária. Os núcleos familiares vão recomeçar, alguns já estão funcionando, né? Não conseguiram esperar, estavam com muita saudade. Mas oficialmente nós inauguramos agora na quarta-feira com uma reunião conjunta lá no templo, o nosso trabalho deste semestre, e já na sequência teremos as reuniões segmentadas. A SAF tem reunião da executiva nesta semana, as demais informações já estão aí no nosso boletim. Quero reforçar um pouquinho mais a escola dominical. Quem foi chegando aqui foi vendo as opções de classe. Desde o domingo passado nós já estamos funcionando regularmente. Hoje eu dei uma geral aí nas classes bastante concorridas, mas eu observei uma coisa: você não estava lá. Então tem lugar para você ainda na nossa classe. Mesmo que alguma que esteja muito cheia, a gente põe uma cadeira a mais, não tem problema. O importante é você não perder esta oferta de ensino cristão, bíblico, doutrinário, tão importante para o nosso desenvolvimento espiritual. O Deus que é exaltado é o Deus também misericordioso e compassivo. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 86, versículos 1 a 7. Esta passagem vai nos motivar ao momento da oração silenciosa, onde podemos nos encontrar com um Deus muito benigno, que tem um coração inclinado para com as nossas limitações, finitudes. Vamos fazer a leitura responsiva desta passagem. O verso 7 nós leremos todos juntos. Vamos fazer da oração de Davi neste salmo também a nossa oração particular. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atenta a voz das minhas súplicas. Todos, no dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. A pior coisa que existe é a gente indagar e não receber resposta. É a gente procurar e não ser recebido. É a gente clamar e não ser ouvido. A oração do piedoso, Deus acolhe. Não importa a situação em que nos achamos, o Senhor tem os ouvidos atentos e abertos. E o Senhor, como diz o verso 5, é bom e compassivo, abundante em benignidade. Este é o momento também oportuno para reconhecermos que nós nem sempre somos bons, muito menos compassivos, e nos arrependemos de tal, e buscamos a misericórdia do Senhor para nos perdoar, nos purificar dos nossos pecados e abrir oportunidade também para suplicarmos, para rogarmos ao Senhor que nos ajude, que atenda a nossa oração. Oramos por enfermos,
oramos por nações em conflito, oramos pelos que se acham distantes do Senhor. Nossa intercessão pode alcançar a tantas pessoas. Oramos pelas famílias, oramos pelos nossos lares, oramos pela nossa igreja. Dediquemos alguns instantes em oração silenciosa. Fiquemos em pé. Senhor, ouve a nossa voz súplice, nossa voz a Ti clama, mas antes de tudo, nosso coração encontra ressonância com o Teu coração, coração bondoso, misericordioso, assaz benigno. Nós queremos nesta hora apresentar a Ti a nossa súplica em prol de tantas causas, de tantos motivos, Senhor, que nos fazem buscar o Senhor, porque o Senhor é fonte de graça e poder. Diante de Ti se encontram todas as condições para que haja paz, haja harmonia, haja saúde, haja vigor, e é de Ti que requisitamos todas estas graças. Ao ensejo desta oração, Senhor, confessamos a Ti os nossos pecados. Muitas vezes não temos palmilhado os passos do Senhor Jesus. Temos nos desviado, quer para a direita, quer para a esquerda, Senhor, não andando no caminho retilíneo da Tua palavra. Traz-nos de novo ao trilho certo. Conduz-nos, ó Deus, pela Tua palavra. E dá-nos, ó Deus, sempre a atinar com as veredas da justiça. Lava-nos, purifica-nos dos nossos pecados. E acolhe as nossas súplicas, ó Deus. Oramos pelos enfermos, abatidos, pessoas, ó Deus, que se acham alheias ao Teu querer, que o Teu Evangelho possa alcançar a esses que se acham em trevas. Oramos pelo ministério global desta igreja, pontilhado em todos os seus segmentos, igreja que está aqui, ali e acolá, pelos nossos missionários que estão lá na vanguarda, Senhor, entregando a Tua palavra a povos não alcançados, a pessoas de culturas e línguas distintas. Sentimos-nos, ó Deus, integrados a eles, e por isso podemos agora rogar que o Senhor os fortaleça,
lhes dê a coragem, a ousadia, a sabedoria do alto para bem se conduzir nesse ministério. Oramos a Deus pela obra social da tua igreja, as múltiplas atividades que realizamos, quer com crianças, quer com idosos, com famílias inteiras, com pessoas nas ruas, e possamos, ó Senhor, dar o bom testemunho de Cristo através deste ministério de misericórdia. Também, ó Deus, ensina-nos sempre a tua palavra, através dos variados ministérios de evangelismo, de educação cristã, de ensino, porque esta tua palavra é luz para encaminhar-nos sempre na retidão. Queremos orar pela nação, pela nossa gente, pelos nossos governantes, pelas situações de catástrofe que têm se abatido sobre tantas populações, quer pela sequidão, quer pelo exagero das chuvas. Que haja solidariedade, que haja, ó Deus, compreensão dos governantes para não se omitirem nesta hora, que haja, ó Deus, uma convergência de todos para ajudarem um ao outro. Pedimos também por outras nações, em especial, Senhor, lembramos-nos dos povos que se acham em convulsão, quer a Venezuela aqui na América do Sul, quer a Ucrânia, Senhor, que passam por momentos tão dramáticos, por protestos que acabam ganhando a violência e que, ó Deus, tem vitimado tantas vidas. Que haja bom senso, que haja, ó Deus, um tempo de harmonia, de compreensão, que as ideologias, os partidarismos não prevaleçam, mas sim o bem-estar da população, a justiça, a correção. Ouve-nos, atende-nos em consonância com a tua boa vontade e dá-nos o espírito fraternal, aquele que é próprio da família da fé, que pode dirigir-se ao Pai comum, como fazemos agora, dando as mãos uns aos outros e irmanados oramos como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar, irmãos. Bom dia, irmãos, prazer em vê-los nesta manhã. Aqui é o melhor lugar que você poderia estar neste dia, ouvindo a voz do Senhor, louvando ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, de versículos de 32 a 36. Lucas 6, 32 a 36. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. É muito fácil amar a quem nos ama. Normalmente eu falo a minha esposa, eu chamo ela de princesa, falo: princesa, eu te amo. E se você ainda
não falou hoje para sua esposa, não está acostumado a dizer, disfarçadamente pode até dizer agora. Mas é bom, é assim, é fácil amar a quem me ama, a meu filho, mas aquele que pisou no teu calo, aquele que fez o mal que você julgou que fosse mal a você, é difícil. E Cristo amou a mim e a você que o negou. Cristo amou a mim e a você que viramos as costas a Ele e deu a sua vida por mim e por você. Esse é o amor incondicional que Deus requer de nós. Este é o momento que nós vamos trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor. Trazer aquilo que não é sobra. Trazer aquilo que Deus tem lhe dado com fartura. E Ele tem dado muito mais a mim e a você do que necessitamos. E Deus supre e sempre suprirá. Essa é a promessa que Ele faz em Sua palavra. E eu confio plenamente. Aqueles que trouxeram o seu dízimo e oferta, esse é o momento oportuno. Então nós pedimos para que os nossos diáconos possam recolher esses dízimos e ofertas, enquanto nós entoamos o hino de número 144. Que segurança tenho em Jesus, pois dele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. As crianças, por favor. Glórias cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. As crianças, por favor, dirigam sua frente. Oremos. É grande, ó Pai, a nossa alegria de podermos estar aqui neste momento para louvar ao Senhor, bendizer o Teu nome, para adorar ao Senhor de singeleza de coração. O Senhor é digno, Pai, de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória.
É o Senhor que nos fez, o Senhor que tem nos sustentado a cada dia, a cada momento. O Senhor tem sido fiel às nossas vidas, ó Pai. Ó Pai, nós somos dependentes totalmente do Senhor. Nós carecemos, ó Pai, da Tua companhia, carecemos, ó Pai, da ação do Espírito Santo em nós e sobre nós, para que possamos, ó Pai, viver conforme a Tua santa e bendita vontade, ó Pai. Faz de nós, ó Pai, instrumentos do Senhor, que nós possamos realmente, ó Pai, que ser luzeiros desse mundo, ó Pai. Ó Deus, que o mundo possa ver em nós o Teu amor, a Tua paz, a Tua alegria, porque o Senhor é a nossa alegria. Ó Deus, muito obrigado pelo sustento. Obrigado, Pai, porque pudemos, nesta manhã, trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor. Pouco daquilo que muito o Senhor tem nos dado. Pedimos a Tua bênção, Pai, para essas crianças que estão à frente e que vão ter, Pai, instrução conforme o seu entendimento. Abençoe, Pai, as nossas irmãs, Pai, que serão portadores da Tua palavra aos infantes. Que esse ministério, Pai, tão importante na nossa igreja e tão bonito, possa realmente, Pai, render grandes frutos ao trabalho do Senhor. Pedimos agora, Pai, a Tua orientação, a Tua unção, ó Pai, ao nosso reverendo Carlos, para que, direcionado pelo Senhor, traga a nós a palavra que realmente estamos precisando ouvir. E que se há vidas, ó Pai, nesta manhã, neste local, que ainda tem dúvida, ó Pai, sobre a Tua palavra, sobre o Teu amor, possa ser sanada no dia de hoje. É em nome e por amor de Jesus que nós pedimos e já te agradecemos, porque o Senhor está aqui no meio de nós, ouve a nossa palavra e nos abençoa nesse momento. Amém. Podemos sentar. Bom dia, irmãos. Quero convidá-lo à leitura do texto que se encontra no livro de Ageu, livro do profeta Ageu, tem na Bíblia. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 1. Uma dica, fica depois de Sofonias, antes de Zacarias, aí já ajuda, né? Ageu, capítulo 1, versos 3 a 6. Livro do profeta Ageu, capítulo 1,
versos de 3 a 6. Perdão, 3 a 8. Saiu errado aqui. Enquanto você abre a sua Bíblia, este é o último domingo do mês de fevereiro, e o tema do mês de fevereiro é a mordomia do tempo. Eu quero abordar um pouco dentro dessa perspectiva na manhã de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Atentos à tua voz nessa manhã mais uma vez. Continues, ó Deus, a nos abençoar, é a nossa súplica humilde, como já tens feito, ó Deus, até o momento presente. Que a compreensão, ó Deus, da tua palavra, a exortação, o conforto, venha o Senhor de encontro às necessidades do nosso coração, para a glória do nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Amém. Qual é o tempo que vivemos? Se nós temos que servir a Deus nesse mundo atual, se o desafio é sermos mordomos do tempo, qual é o tempo que nós vivemos? Em Eclesiastes, lemos que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Entre todos esses tipos de tempo, qual é o tempo que vivemos hoje? Você conhece o tempo no qual estamos inseridos e somos chamados para servirmos a Deus? Por que é que nós não cantamos mais cânticos gregorianos? Por que é que nós não cultuamos em latim? Porque os tempos mudaram, os tempos são outros, e nós precisamos fazer a ponte entre a nossa confissão, a nossa devoção, o compromisso que temos com Deus e o tempo no qual nós estamos inseridos. No Antigo Testamento, os jovens de uma pequena tribo chamada Issacar eram conhecidos pela habilidade de equacionarem o tempo no qual eles estavam vivendo. E o texto bíblico diz o seguinte: dos filhos de Issacar, conhecedores do seu tempo, conhecedores da sua época, para saberem o que Israel deveria fazer. Conheciam o tempo para saber o que Israel deveria fazer. Conhecer o tempo também foi uma advertência feita por Jesus, que nós soubéssemos ler os sinais do tempo ao nosso redor. Mas muitas vezes nós nos fechamos em nosso mundo de conceitos, queremos que o mundo nos leia, porém não temos qualquer aptidão para lermos o mundo. Via de regra, nosso universo é fixista, com a mentalidade de que Deus falou, está falado e o mundo tem que ouvir. Que Deus falou e está falado é óbvio e não se discute, mas a forma como nós nos dirigimos ao mundo é que pesa um pouco sobre nós. Necessitamos saber como dirigimos ao mundo, como o Evangelho deve ser anunciado diante dessa realidade na qual nós estamos inseridos. Voltamos à pergunta inicial: qual é o tempo que nós vivemos? Há uma crônica na internet interessante chamada Paradoxo do Nosso Tempo, que tenta descrever um pouco da época na qual nós estamos inseridos. E diz assim: o paradoxo de nosso tempo na história é que temos edifícios mais altos, mas pavios mais curtos.
autoestradas mais largas, mas pontos de vistas mais estreitos. Gastamos mais, mas temos menos. Compramos mais, mas desfrutamos menos. Temos casas maiores e famílias menores. Mais conveniência, menos tempo. Mais conhecimento e menos poder de julgamento. Mais proficiência, porém mais problemas. Mais medicina, todavia, com menos saúde. Bebemos mais, fumamos demais, gastamos de forma perdulária, rimos de menos, dirigimos rápido demais, nos irritamos com uma facilidade tremenda. Raramente paramos para ler um livro. Multiplicamos nossas posses, mas reduzimos os nossos valores. Falamos demais, amamos raramente e odiamos com muita facilidade. Aprendemos como ganhar a vida, mas não sabemos como vivê-la. Adicionamos anos à extensão das nossas vidas, mas não qualidade de vida a estes anos. Temos maiores rendimentos, mas menor padrão moral. Temos mais comida, mas menos apaziguamento. Temos avanços em quantidade, mas não na qualidade. Vivemos dias de 2 fontes de renda, mas de mais divórcios. São dias de viagens rápidas, fraldas descartáveis e moralidade também descartável. Como responder condignamente aos desafios da nossa época, aos desafios que o mundo ao nosso redor tem feito diante do Evangelho? Não há como fugir dessa questão, diante da época em que vivemos, diante dos desafios do nosso tempo. Há 2 claras possibilidades e não outras, apenas 2 claras possibilidades. Primeiro, ou conhecemos o nosso tempo para confrontá-lo, e aí o apóstolo Paulo diz aos romanos: não vos conformeis com este tempo, com este século, mas renovai pela transformação da vossa mente. Ou nós conhecemos para confrontá-lo, ou nós nos alienamos e nos escondemos atrás de um saudosismo irritante que tem produzido inércia mental, estrutural, social e espiritual. Uma frase do pastor Isaltino Gomes, ele declara um negócio bastante interessante. Nós vivemos num mundo em mudanças drásticas e aceleradas. 10 anos atrás, insinuar a homossexualidade de alguém era uma ofensa inominável. Hoje, quem é heterossexual quase tem que pedir desculpas por isso. Mudanças radicais, mudanças aceleradas, mudança do tempo. Afinal, qual é o tempo que nós estamos? Que tempo é este? Alguns têm reiteradas vezes afirmado que esse tempo é o fim do tempo, é o fim dos tempos, é o fim do mundo. Na análise de um sociólogo cristão, podemos entender que neste mundo em mudanças, o elemento plasmador de hábitos, a mais importante corrente geradora de cultura nos nossos dias, é a pós-modernidade. Ela molda o comportamento de jovens, na sua maioria a partir de novelas, filmes, cultura social, são padronizados quase que radicalmente por ela, e o nosso assunto diário não é outro senão este. Não é modismo, para muita gente desavisada, não é modismo. Quem não conhece a pós-modernidade é por seus conceitos enredados. Quem a conhece pode analisar e saber o que sucede ao seu redor para servir a Deus. Costuma-se dizer que a idade contemporânea começou em 1789, pode virar a tela para mim, com a Revolução Francesa. Sociólogos, filósofos e antropólogos têm declarado que a idade contemporânea acabou e que nós estamos em uma nova idade, a pós-modernidade. Está acontecendo uma revolução enorme na maneira de se ver, de se ler o mundo, e isso tem a ver comigo e com você, com a igreja hoje em dia. Em 1789, o iluminismo entronizou a razão como deusa dos homens.
estamos no período da razão, diziam, uma época racionalista, científica. Na Catedral de Notre-Dame, símbolo maior do cristianismo na França, uma estátua simbolizando a deusa da razão fora instalada. O cristianismo mostrado como sendo apenas uma relíquia cultural no meio dessa realidade racional. Nas décadas seguintes, muitas vezes ataques contundentes ao evangelho e à religião em nome da ciência e da lógica. A religião era considerada como um absurdo. A razão humana era suficiente para explicar tudo. Tomando o lugar de Deus no ideário humano, ela poderia nos ajudar a resolver todos os nossos problemas. Nós nos bastávamos. Essa autossuficiência moldou e marcou o período da modernidade. Em 1989, o mundo foi sacudido de maneira como poucas vezes o fora anteriormente. Caiu o muro de Berlim. Poucas pessoas entenderam que não era apenas um evento de um muro de pedras que estavam ruindo, era o início de uma nova era, a era da história da humanidade chamada por pós-modernidade. Foi o início do fim do comunismo, o início da agonia do materialismo dialético, embora ainda haja materialistas dialéticos e comunistas nas universidades do Brasil. Foi o fim do maior império mundial de todos os tempos. O mundo começou a mudar mais depressa. A deusa razão estava morrendo. A ciência falhou, o materialismo dialético fracassou, o lugar de Deus nos corações e nas mentes dos homens não foi ocupado pela ideologia. Segundo Oden, um intelectual cristão, a era moderna durou aproximadamente 200 anos. Da queda da Bastilha, em 1789, a queda do Muro de Berlim, em 1889, e aí, em 1989, e aí nós temos o período da pós-modernidade. Entramos numa nova fase da qual nós não nascemos nela, nem você e nem eu. Nós nascemos na era da modernidade, mas estamos vivendo num mundo complicado para a gente, difícil de equacionar. Nossos valores, os quais nós fomos forjados, é de um século atrás, é de uma era anterior, e esse mundo que nós vivemos vilipendia e zomba de tudo aquilo que era anteriormente. O filme Blade Runner, Caçador de Androides, de 1982, já anunciava uma pré-estreia dessa nova era. Lion, em feliz abordagem, nos mostra o filme de Blade Runner, o Caçador de Androides, como uma amostra do que seria a pós-modernidade. Na realidade, o filme é bem emblemático do movimento. Os androides são seres quase pessoas, produzidos pela bioengenharia. Vivem fora do mundo e são chamados de replicantes. Eles vêm à Terra para lutar contra a empresa que os criou. A queixa que esses seres replicantes tinham era que queriam mais tempo de vida, duravam apenas 4 anos. O caçador de androides é Descartes. É Harrison Ford, cuja função é seguir suas pistas e eliminá-los. Os replicantes não são robôs, são um simulacro de gente. Eles têm uma vida rápida, curta e agitada. A androide pela qual o protagonista se apaixona é Raquel. Ela apresenta uma foto da mãe, o que o leva a supor que ela era um ser humano, uma pessoa. Uma máquina não tem família, e ela tinha uma foto da sua família. E Descartes, o herói do filme, é um humano solitário. São as contradições do mundo pós-moderno. O cenário em que o filme se passa é uma cidade em ruínas. Tudo que era imponente agora está demolido. O cenário é de absoluta decadência. A tecnologia é de ponta, está em seu grau mais elevado, mas a vida é triste. Montes de lixo entulham as ruas. As ruínas da cidade mostram colunas gregas, romanas, dragões chineses, pirâmides egípcias, cartazes da Coca-Cola. Toda a cultura humana ali está presente, mas está em forma de ruína. O que é o filme como símbolo, então, da pós-modernidade? Por que esse filme se torna um avant-première de uma cultura que estava nascendo? A tecnologia se sobrepõe
a humanidade. Os homens criaram máquinas que os substituem, que são agora suas inimigas. Os replicantes querem ser gente, mas a prova da sua vida é uma fotografia claramente construída, forjada e artificial. A mensagem do filme é clara: o mundo científico é uma ilusão e o progresso humano está em ruínas. Essa é a mentalidade que gesta a moçada na pós-modernidade. A cidade onde o filme acontece não é identificada, pode ser qualquer cidade populosa no cenário mundial industrial. Afinal, a vida é igual em todos os lugares, sem qualquer traço de pessoalidade, de identificação. Há transportes a 80 metros de altura do solo, mas há desintegração na vida e a vida se tornou caos. O filme mostra que a tecnologia não redimiu o mundo, pelo contrário, a arruinou. O herói se apaixona por uma máquina semi-humana. Até o personagem principal nesse mundo está desorientado. Quando a gente vê esse filme e começa a perceber os traços da pós-modernidade, há algumas características que a gente precisa destacar que nos afetam grandemente. Primeira delas, o colapso das crenças. Quer seja a fé, quer seja o crer na educação, quer seja o aceitar a cultura de família até então firmada, há uma descrença em tudo que se afirmou até então. Não creem que seja verdade que o estudo pode melhorar a vida das pessoas e o mundo. Há desinteresse pela herança passada. Tudo isso é visto como não funcional, como não resultável, como não produtor de bons resultados. Um Ronaldinho que mal consegue fazer uma sentença gramatical articulada é capaz de ganhar milhares de vezes mais do que um cientista e que um professor. Para que estudar? Segundo, a busca de novidades exóticas. Numa música espanhola intitulada Como Decirte, Como Contar-te, o autor diz o seguinte: cada noite um rolo novo. Ontem o yoga, o tarô, a meditação. Hoje o álcool e a droga. Amanhã a aeróbica e reencarnação. Veja como toda essa realidade traz uma perspectiva de coisas exóticas e novas. Não é raro você ver hoje gente tatuada da cabeça ao pé. Coisas exóticas, diferenciadas. Terceira questão, o descrédito das instituições. As instituições sociais falharam em seu propósito de prover um mundo melhor. Os governos, a família, a escola, todos eles falharam. O jovem não crê na declaração romântica do educador de que está formando mente e educando para o futuro. Não vê o professor encarar a profissão como um sacerdócio, mas como um ganha-pão. Não vê a escola como um lugar agradável, nem crê no seu discurso de que estudando a pessoa possa ter maiores oportunidades. Há milhares com diploma na mão vivendo de subempregos. Também não crê nas igrejas, porque os escândalos são muitos. A igreja dos anos 90 não produz homens e mulheres santos, mas pessoas preocupadas com enriquecimento financeiro e com dinheiro. O vulto mais importante que a igreja evangélica dos anos 60 legou à humanidade foi o pastor batista Martin Luther King Jr., Prêmio Nobel da Paz. A igreja evangélica dos anos 80 apresentou ao mundo o bispo anglicano Desmond Tutu, que também recebeu o Prêmio Nobel da Paz. A igreja dos anos 90 e da pós-modernidade é conhecida por Edir Macedo, Apóstolo Valdomiro e outros mais. Estes não ganharão Nobel nenhum. Para o homem pós-moderno, os governos não são honestos, nem a classe política é íntegra. A família, via de regra, é um inferno na sua vida doméstica cotidiana. Isso se vê na legião de meninos de rua que fogem de casa e preferem um estilo de vida de mendicância superior ao que tem em casa. A autoridade neste mundo nunca é bem vista, é sinônimo de opressão. Quarta realidade: a necessidade de escandalizar. É uma maneira de agredir as pessoas e de se defender delas. Escandalizam com a conduta, com a recusa às regras, na indumentária e no visual. A própria maneira de se vestir mostra desleixo e até falta de asseio. Gasta-se muito dinheiro para se comprar uma calça rasgada, vestir-se mal e como mendigo é sinal de estar na moda. O pós-moderno rejeita padrões, o adolescente não se veste, apenas se cobre, copiam-se uns aos outros na sua diferenciação. Um piercing
dá um toque a mais, julgam-se diferentes, mas são clones uns dos outros. Quinto estilo, quinta realidade, um estilo de vida individualista, hedonista e narcisista. Os tempos de hoje são individualistas, embora vivam em tribos, o individualismo é renante, vivem sua existência, não se espere deles patriotismo ou rasgos de idealismo, são hedonistas, vivendo em função do prazer, são não necessariamente prazer sexual, mas a busca do que lhes é agradável, são narcisistas no sentido de olharem para si, para que o mundo olhe também para eles. Isso não é uma prerrogativa exclusiva deles, mas de toda uma cultura pós-moderna. O social e o outro são irrelevantes. O que vale é o próprio indivíduo. A sexta característica desse tempo pós-moderno é a falta de cosmovisão. O pós-moderno não tem uma cosmovisão, nem mesmo posturas coerentes. É a pessoa que nega a existência de Deus, mas que crê em energia vinda do cristal, que nega a historicidade de Jesus, mas aceita a historicidade de duendes. Agem assim porque as cosmovisões são explicações totalizantes do mundo, trazem respostas cabais e últimas. Nenhuma certeza pode ser imposta a ninguém, diz o pós-moderno. Tudo está bom, tudo está certo. Ao mesmo tempo, isso não faz a menor diferença. Cada um faz a sua crença, cada um tem a sua religião. O valor último, ou o padrão aferidor de todas as coisas é a própria pessoa. Foi isso que o roqueiro Raul Seixas cantou: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ser ou do que ter aquela velha opinião sobre tudo. As pessoas não têm mais uma visão determinada do mundo. A última característica, dentre tantas que você pode extrair, é a característica mais forte, é a pluralidade ideológica e cultural. Nossa época é uma época de síntese. As pessoas querem ter posições, mas querem concordar com tudo. A pessoa tem uma cultura tecnológica, de informática avançada, mas crê em florais, astrologia, numerologia, não tem mais convicções nem conveniências, seu credo é mais produto de ajustes de conveniência do que convicção de um mundo pessoal. Pode-se ter grande zelo pela ecologia e desprezo pelo humano, defender cachorros enquanto os seres humanos são tratados pior do que eles. As crenças e posturas são casuais e produto de circunstâncias. O evangelho pode ser verdade, mas é verdade para uma pessoa e nem sempre para outra. Há tantas verdades para tantas pessoas. Este é o mundo que nós vivemos. Este é o mundo que você e eu somos chamados para servirmos a Jesus. Como fazê-lo? Como fazê-lo? O que isso tem de relação com o texto que nós lemos? Aparentemente nada, mas na verdade tem tudo a ver com a profecia de Ageu. O texto que lemos é parte da profecia de um dos chamados profetas menores do Antigo Testamento. Ageu viveu por volta do ano 520 da era antes de Cristo. Foi contemporâneo de outro profeta chamado Zacarias. Ambos, Ageu e Zacarias, iniciaram suas atividades ministeriais, segundo o texto bíblico, no segundo ano do rei Dario. A situação daqueles dias era a seguinte: os judeus haviam retornado à terra prometida por conta de um decreto do rei Ciro, por volta do ano 538. Os que retornaram do exílio iniciaram a reestruturação da cidade de Jerusalém e do templo. Todavia, os tempos eram adversos, opositores. Toda a oposição externa e o desânimo interno fizeram com que o povo perdesse e abandonasse aquele projeto de entusiasmo inicial. Por quase 16 anos. Diante disso, Deus levanta profetas, os quais começam a pregar diante do povo sobre o abandono para com a obra do Senhor naqueles dias. Assim, ao lermos estes versículos iniciais da profecia, podemos aprender sobre a árdua tarefa de equacionar o tempo que vivemos para não reproduzirmos os conceitos da sociedade, do século no qual nós estamos inseridos. É interessante que Ageu, na sua profecia, por diversas vezes usa a expressão tempo. Acaso é tempo? Que tempo é esse? Qual é o tempo? Qual é o tempo que Ageu confronta e qual é o tempo que nós, a partir de Ageu, podemos também confrontá-lo? Em primeiro lugar, é um tempo de
egoísmo. Primeira coisa que o texto nos apresenta é que o tempo daqueles dias, tanto quanto o nosso, é também um tempo de egoísmo. A profecia diz: seria este o tempo de habitardes vós em casas apaineladas, a preocupação consigo mesmo. Nas palavras de Aristóteles, o egoísmo não é amor por nós próprios, mas uma desvairada paixão por nós próprios. O que seriam casas apaineladas, confortáveis, luxurentas, nababescas, decoradas, pavimentadas, cuidadas, investidas, casas que foram construídas do retorno da Babilônia, casas que foram edificadas em tempo de dificuldade, e assim, naquele primeiro momento em que o povo tinha um desejo, uma aptidão de ver a terra do Senhor ser reconstruída, de ver o templo do Senhor ser restaurado, o tempo de louvor a Deus, logo isso passa, porque o povo muda a sua perspectiva e o seu foco, aquilo que os fez sair da Babilônia. E na Babilônia eles lembravam, por exemplo, o Salmo 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, não era um tempo de alegria, mas de tristeza, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas, e os nossos opositores que nos levaram cativo, nos pediam canções, como porém entoaríamos o canto do Senhor em terra estranha. E eles continuam no Salmo 137, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se apegue a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Na Babilônia era assim. Quando eles chegam para a terra de volta, as coisas mudaram. Jerusalém não era mais a maior alegria. A sua casa, o seu conforto, o seu luxo, ganharam a primazia. Bastou retornarem da Babilônia, esqueceram-se de Jerusalém, do culto a Deus, daquilo que chamavam, eles mesmos chamavam, a sua maior alegria. Esta gente que havia voltado do cativeiro, desejosos de verem as coisas de Deus, movidos pela saudade do templo, das peregrinações sagradas, das orações comunitárias, passaram-se os anos, 16 anos se passaram, e o foco havia mudado. A preocupação não era mais com as coisas do Senhor, era tão somente consigo mesmo. Casas que foram erguidas e agora enriquecidas, piscinas, saunas, ar-condicionado, aquecedores, mesas de pedra importada, mobílias novas, sempre tem algo novo para a gente pôr em casa, e por isso nunca sobra tempo para a gente investir nas coisas de Deus. Não seria este o tempo que vivemos também? Gente preocupada tão somente consigo mesmo, egoísmo, egocentrismo, vaidade, orgulho, ostentação, soberba. Paulo alertava que nos últimos dias nós viveríamos tempos difíceis. Escrevendo a Timóteo, ele diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, implacáveis, desafeiçoados, blasfemadores, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Uma das características do mundo pós-moderno é o egoísmo, e nós reenfatizamos isso nos nossos cultos, algo voltado para o ser humano. Eu tenho me batido com a área de louvor na igreja, onde fui escalado, nomeado para ser um dos coordenadores, porque a maior parte das músicas que a gente canta na igreja são na primeira pessoa do singular. Hoje nós fizemos isso 3 vezes. As coisas voltadas para mim mesmo. Há 20 anos atrás a gente cantava músicas da coletividade, da família da fé, do corpo de Cristo, de gente que caminhava como povo, que se alegrava como povo. Hoje tudo voltou para dentro de mim, para mim mesmo, para o egoísmo, para o egocentrismo, para as coisas que fazem parte simplesmente das minhas convicções internas e pessoais. Está na hora da gente confrontar isso. A história de Albrecht Dürer,
e o quadro das mãos que oram mostram para a gente um pouco da lição dessa questão. No século XV, uma pequena aldeia perto de Nuremberg, vivia uma família com vários filhos. Para pôr pão à mesa, o pai tinha que trabalhar cerca de 18 horas diárias nas minas de carvão e em outras frentes que lhe apareciam. 2 dos seus filhos tinham um sonho, queriam dedicar-se à pintura, mas sabiam que o seu pai jamais poderia pagar para que eles estudassem na academia de artes. Depois de muitas conversas, os 2 irmãos então combinaram. Jogariam sorte. O que ganhasse iria para a universidade, para a academia. O outro iria para as minas de carvão, para trabalhar e pagar para aquele primeiro estudar. Quando o primeiro formado terminasse o seu curso, esse trabalharia com os seus talentos para vender quadros e pinturas, para que o segundo viesse a estudar. E assim, depois de um culto, diz, no domingo, na saída da igreja, jogaram sorte, e o filho, por nome Albrecht Dürer, foi quem ganhou a sorte para ir estudar. O outro irmão, Alberto, iria para as minas de carvão. Passaram-se os anos, e logo Albrecht Dürer se tornou destacável na academia, seus traços, sua firmeza, seus detalhes, e ele logo começou a vender o material que produzia. Quando se formou, foi recepcionado na sua aldeia com uma festa. Poucos tinham estudo como aquele rapaz havia galgado. E na festa, para acolhê-lo, para homenageá-lo, ele então diz ao seu irmão: agora, meu irmão, é a sua vez. Você foi para as minas de carvão para que eu pudesse estudar. Eu não me esqueço disso. Agora é a sua vez. Eu vou vender quadros, eu vou trabalhar para que você também possa estudar. E o segundo irmão, que havia ficado em casa trabalhando nas minas de carvão, disse: agora não dá mais. Por conta das minas de carvão, as minhas mãos não conseguem mais segurar num pincel para fazer traços firmes. A artrose, a artrite, todas as dificuldades ceifaram aquele sonho. Então Albert Dürer pintou este quadro para homenagear o seu irmão, que o sustentou enquanto estudava em Nuremberg. As mãos que oram, as mãos juntas, conhecido em todo o mundo, é uma homenagem de alguém que se doou em prol do outro, de uma mensagem que nos quer chamar a atenção para vencermos os tempos de egoísmo nos dias atuais. Mas há uma segunda reflexão que o texto de Ageu nos traz. Se eram tempos de egoísmos, era também um tempo de indiferença, um tempo de indiferentismo. O texto diz: enquanto a minha casa permanece em ruínas. Eles cuidavam das suas casas, eles sonhavam cada vez melhor, com dias mais soberbos, enquanto a minha casa permanecia em ruínas. Os anos se passavam, mas eles não se tocavam. A casa era o templo, o lugar da habitação divina no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a presença de Deus estava vinculada a coisas e a locais. Na tenda do tabernáculo, no santuário em Jerusalém, o templo havia sido saqueado, incendiado, destruído quando da chegada dos caldeus. Passaram-se 70 anos e o povo voltava para casa do cativeiro babilônico. Entusiasmados com o retorno, iniciam logo a reconstrução de tudo, cidade e templo. Mas as adversidades do retorno fizeram com que cada um preocupasse exclusivamente com as suas coisas próprias. Aquilo que simbolizava a obra de Deus, a missão de Deus, a presença de Deus no meio do povo, ficou esquecido, largado, abandonado, em ruínas. 16 anos mais os 70 do cativeiro. O compromisso desvaneceu por outros interesses, o indiferentismo assumiu as rédeas da conduta da vida naqueles dias. Deixe-me dizer uma coisa para você: não se preocupe, isso só acontece naqueles dias. O tempo mudou. Ninguém larga as coisas da obra do Senhor devido a um namoro novo, um emprego bom, uma promoção profissional. Oramos para que Deus nos dê determinadas coisas que tanto almejamos. Assim que o Senhor, na sua graça, nos concede, trocamos Deus pela coisa pretendida. Nesses quase 25 anos de ministério ordenado que Deus tem me dado, eu estou cansado de ver gente talentosa na música, mas que
por conta de um relacionamento afetivo, abandonou tudo. Gente envolvida em lutas por melhorias sociais, nos diversos ministérios da igreja, bastou um aceno de uma promoção no serviço que vai lhe custar um pouco mais de trabalho. A primeira coisa que se faz é abrir mão das suas responsabilidades com as coisas de Deus. Descompromisso, indiferença. Jesus, na parábola do semeador em Mateus 13, disse que a boa semente lançada cairia em terra espinhosa. Ela até germinaria, mas logo seria sufocada por outras questões que se levantariam com mais força no coração do ser humano. A indiferença se vê neste descompromisso cada vez maior. Varre o povo de Deus, dos anciãos aos jovens, do coral aos novos grupos de louvor, da escola dominical aos projetos sociais. Até quando as coisas relacionadas à minha obra permanecerão relegadas a planos secundários? Até quando isso permanecerá assim? Uma obra maculada por um descompromisso e pela indiferença de pessoas. Semanas anteriores, o Evangelho Juarez pregou sobre o bom samaritano e fez bem lembrar às nossas mentes o problema da indiferença dos sacerdotes e dos levitas. Até Jesus questionou isso. Há uma terceira lição. Há um tempo também de insaciabilidade ou insatisfação. O texto do profeta Ageu caracteriza um momento dizendo: vocês comem e não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Nunca estão satisfeitos com nada. Nunca se basta. Há sempre necessidade de mais um pouco, e mais um pouco, e mais um pouco. Um dia perguntaram para Rockefeller o quanto bastaria para um ganancioso. Pode virar a tela para mim? E ele respondeu: sempre mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco e mais um pouco. A resposta é bem clara: nunca basta, nunca se farta, nunca está bom, nunca se satisfaz. Algumas pessoas na liderança da igreja às vezes estão cansadas com isso. Há uma crônica num site que diz o seguinte sobre esta realidade da liderança da igreja: se é jovem, é porque é um líder sem experiência. Se é velho, é porque está superado. Se fala alto, vive gritando. Se fala baixo, é porque ninguém escuta. Se brinca com as ovelhas, é metido engraçado. Se não brinca, é sério demais e chato. Se chama atenção, é grosso. Se não chama atenção, é desleixado, não sabe se impor. Se prega muito, é prolixo. Se prega pouco, não tem conteúdo. Se usa palavras difíceis no sermão, está querendo aparecer. Se não usa, tem um vocabulário pobre. Se visita pouco, não dá atenção às ovelhas. Se visita muito, não tem o que fazer e fica importunando os outros. Se fala sobre o dízimo, é mercenário. Se não fala, não se preocupa com as finanças da igreja. Se ganha um bom salário, está se aproveitando da igreja. Se ganha um mau salário, não se valoriza. Se veste bem, está ganhando muito. Se veste mal, é porque é um relaxado. Se aceita convites para pregar fora, é porque não para na igreja. Se não aceita, é porque é um desconhecido. Se fala em doutrina, é ultrapassado. Se não fala, é renovado. Enfim, sempre o líder terá uma grande chance de ser cobrado e estar errado em tudo. Insatisfação. O que significa insatisfação? Falta de satisfação, de contentamento. É sinônimo de descontento, malcontento, contrariado, desgostoso, insatisfeito, insaciado, mal satisfeito e infeliz. O apóstolo Paulo nos fala na oposição dessa realidade. Ele escreve aos Filipenses e fala de contentamento. Ele diz o seguinte: em dias de adversidade, de grande dificuldade, ele diz: eu aprendi a viver contente e todo em qualquer situação. Escrevendo uma outra carta, Paulo diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida. Aliás, o salmista Davi já entoava isso no Salmo 103, quando ele diz: bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A quarta e última lição que a gente gostaria de extrair da passagem de Ageu para a nossa reflexão nessa manhã é que é um tempo também de oportunidades divinais. Deus chama o povo para regressar ao seu propósito inicial.
Deus lembra o povo o porquê do seu cativeiro babilônico. É interessante que no texto que nós lemos nessa manhã, por 2 vezes Deus usa a mesma expressão: considerai o vosso passado. Precisamos olhar para trás, aprender com a história, entender os descaminhos, considerar o vosso passado. Por que é que o povo foi para o cativeiro babilônico? Por causa do pecado, indiferentismo, descompromisso, egoísmo. Largaram o Senhor de lado e Deus os entregou ao cativeiro por 70 anos. Considerem isso, considerem essa realidade. Deus lembra do povo no seu cativeiro e os tira de lá. Deus lembra ao povo que o regresso da Babilônia foi uma oportunidade da sua graça divinal, 70 anos distantes, e o retorno para casa. Graças a Deus, Deus liberta, Deus conduz de volta ao povo. Isso de fato vem a perceber inicialmente quando eles cantavam no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Este era um tempo novo, uma oportunidade nova, que requeria abandono do antigo pecado. Paulo, escrevendo aos Romanos, lembrava exatamente isso. É a graça de Deus, a patrocinadora de tempos novos na nossa jornada. Paulo, escrevendo aos Romanos, lembrava que a graça de Deus nos dá essa oportunidade de salvação, de desfrutarmos da companhia do Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Apesar da indiferença, mesmo em face ao egoísmo, ou pelas incessantes murmurações de um coração replicante e descomprometido com Deus, Deus, em sua graça, nos dá novas chances, outras oportunidades ao seu povo. O texto dizia: trazei madeira, edificai a minha casa, levantai os muros, considerai isso, subi ao monte, edificai a casa, dela me agradarei, serei glorificado, e uma nova perspectiva mais gloriosa estará presente na vida de vocês. O salmista lembra isso com gratidão, dizendo: o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do seu povo, e pela sua graça lhe concede um novo tempo. Deixa eu fechar nossa reflexão. Deus usou o profeta Ageu para desafiar os tempos nos quais ele estava inserido. A palavra de Deus é verdade em todo o tempo, mas o tempo que nós estamos inseridos é outro tempo, distinto daquele tempo do profeta Ageu. Mas o ser humano continua o mesmo, egoísta, indiferente. O ser humano continua na mesma toada, porque a sua essência sem Cristo é a mesma realidade. E nessa manhã eu quero te convidar a refletir um pouco sobre os desafios pós-modernos que, como família da fé, nós temos diante de um mundo que a verdade de Deus é para um, mas não é para o outro. Onde não há firmeza, como nós cantamos no culto das 9, firme, firme, firme nas promessas do meu Salvador. Nós somos chamados a um mundo desafiador. Todo o tempo foi. Para os antigos também foi desafiador. Mas nós só temos uma chance de servir a Deus. É no meio da nossa contextualidade. Nós não vamos servir a Deus na geração anterior. Nós não vamos servir a Deus na geração futura. Aonde quer que você esteja, você é chamado para servir a Deus no meio da sua geração. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Feche os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. A tua muita misericórdia, Senhor, é que proporciona ao teu povo, a cada um de nós, a oportunidade de dias novos e melhores. A tua graça que descortina novos horizontes no nosso caminhar. Que possamos, Senhor, sorver desta graça benfazeja que besunta o nosso coração e a nossa alma, mas ao mesmo tempo compartilhá-la com o mundo que está, ó Deus, seduzido por padrões que questionam tudo aquilo que foi vivido até então.
o egoísmo, Senhor, reinante, o egocentrismo que faz com que o homem só olhe para o seu próprio umbigo e que se esqueça, Senhor, das pessoas que estão do seu lado. Uma caminhada que tem sido solitária, ó Deus, um mundo indiferente para com os desafios da Tua obra, onde nós nos preocupamos tão somente com a realidade nababesca dos nossos lares, que cada vez mais adornados estão cada vez mais rachados. Ó Deus, nós precisamos resgatar o fato que é a Tua graça, que faz com que todas estas outras coisas ganhem, Senhor, florescimento, vida, alento e perspectiva de existirem. Nós te suplicamos isso nessa manhã, que a oportunidade de meditarmos sobre este profeta do passado nos faça também equacionar e meditar sobre o tempo que somos chamados a servir o Senhor nos dias de hoje. Mordomia do tempo, tempo que está a serviço da honra e glória do nome de Jesus, por quem oramos nessa hora. Amém. Se não parou, tem uma chuvinha lá fora, uma garoa, como a gente diz, mas na verdade tem um grande temporal que é marcado por estas características que fomos lembrados nesta manhã. Que nós possamos nos abrigar desta procela sob o escudo de Cristo, com Jesus, que é o nosso rochedo forte, no coração, no cerne da comunidade, no trabalho, na escola, na política, nos relacionamentos. Cristo esteja no centro de todas as coisas. Vamos louvar ao Senhor com este hino 137. O Cristo é o nosso abrigo no temporal. Logo após, o reverendo Orlando vai impetrar a bênção e vamos seguir nos caminhos do Senhor. O rochedo forte é o Senhor, refúgio na tribulação, constante, firme, amparador, refúgio na tribulação. O Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sem Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Vozes femininas. Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sem Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Vozes masculinas. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação, ancorador no singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sem Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sem Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Paulo aos Filipenses disse: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo.
Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e sabedoria, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. E a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a santa consolação e firmeza do Espírito Santo estejam conosco hoje e todos os dias da nossa vida. Amém. Saudemos uns aos outros na paz e no amor do Senhor Jesus.